Olá a todos, eu me chamo Jonatas Lima, eu curso Engenharia Florestal na Universidade Federal de Alagoas e essa apresentação ela faz parte da composição da nota avaliativa da AB2, da disciplina de Análise e Avaliação de Impactos Ambientais, ministrada pela professora Tânia Maria Gomes Voronkoff Carnaúba e teve como tópico de estudo cenários ambientais nos estudos de AIA. E o tema que eu defini após realizar a pesquisa para desenvolver a apresentação foi cenários como ferramenta importante e essencial nos estudos de AIA. A ferramenta de cenário ela foi pensada e desenvolvida para a gente refletir sobre o futuro. E quando nós pensamos no futuro, usualmente nós nos deparamos com diversos caminhos na forma de ideias, com muitas possibilidades que nos ajudam a refletir sobre o que esperamos ver nesse futuro. No âmbito profissional, quando estamos colaborando dentro de alguma organização, seja ela pública ou privada, o mesmo também acontece. Porém, nesses espaços, é preciso racionalizar as situações de como queremos conquistar algum determinado resultado ao longo do tempo. E não só como conquistar um determinado resultado, mas também tentar entender quais são os possíveis resultados que podem ter, né, nesse futuro. Pensando nisso, várias áreas de planejamento dentro dessas organizações, elas vêm buscando constantemente e de forma crescente utilizar técnicas de cenário para se preparar, né, mediante as incertezas da realidade. E para começar, nós vamos entender de onde veio e o que significa a palavra cenários. Bom, a palavra cenário ela é derivada da palavra scanarium, do latim, e possui três significados segundo Royces e Riley, que é lugar onde ocorre a cena, limite do palco e enredo. Apesar da origem, a gente sabe que os significados atribuídos às palavras eles vão variando conforme essa palavra ela vai sendo incorporada às outras línguas e culturas, principalmente devido ao processo que a gente conhece bem, que é chamado de globalização. Mas a única coisa que se manteve para a palavra cenário foi o fundamento básico da prospectiva. E o que isso significa? Bom, é a ideia de que os futuros eles são múltiplos e incertos. Mas saindo um pouquinho da etimologia da palavra e focando na análise de cenário enquanto ferramenta para a nossa área de estudo, eu espero que seja possível com essa apresentação que a gente compreenda a importância da gente usar essa ferramenta. Porque pelo que eu vi, essa ferramenta ela ajuda, né, na nossa área, estudantes, pesquisadores e profissionais a refletir sobre a crescente preocupação que temos enquanto humanidade mesmo de realizar planejamentos eficazes de utilização, manejo, proteção de recursos naturais, que a gente sabe que esses recursos eles não são infinitos, mas eles precisam de um tempo para se renovar. Bom, a análise de cenários ela é uma ferramenta que pode ser quantitativa e qualitativa. Mas o que isso significa? Isso significa que são utilizados critérios relativos à magnitude dos impactos e, aprofundando um pouquinho mais na ferramenta, nós vamos verificar que, segundo a metodologia de Alcano e Hendricks, de 2008, nós podemos dividi-la em dois tipos, cenários exploratórios e cenários normativos, como veremos mais à frente. Além desses dois tipos, nós vamos ver que podemos também categorizar e aplicar etapas e métodos que podem ser usados para agregar qualidade e também confiança quando a gente estiver desenvolvendo trabalhos com essa ferramenta, tal
como nessa apresentação eu vou trazer alguns exemplos de trabalhos técnicos e estudos reais dentro dessa área. Eu espero que ao final da apresentação vocês, e inclusive eu, se sintam mais interessados pela ferramenta e transformem essas informações que vocês vão ter aqui em conhecimento real, né, para ser aplicado no dia a dia. Para o desenvolvimento desse seminário, foi realizada pesquisa bibliográfica e documental, seguido de revisão de literatura com metodologia de trabalho. As fontes utilizadas foram trabalhos acadêmicos, tais como monografias, artigos publicados, textos de revistas da área do meio ambiente e livros que também serão referenciados ao final da apresentação. Como eu falei na introdução, veremos que essa ferramenta ela pode ser dividida em quantitativa e qualitativa, na qual a última ela pode ser dividida em dois tipos, os exploratórios e os normativos. Falando do tipo quantitativo, esse tipo ele só vai ser aplicado com base em três pré-requisitos. O primeiro é que precisa existir informação suficiente sobre o passado. O segundo é que a informação ela pode ser qualificada em dados numéricos. E o terceiro requisito é que esses dados eles podem, nós assumimos que alguns aspectos dos padrões do passado continuarão no futuro. Os tipos qualitativos eles não necessitam de informação do passado, porém eles exigem um razoável nível de conhecimento sobre o assunto em análise. E na subdivisão da análise qualitativa, nós vamos ter os exploratórios. Nesse tipo, nós vamos ter a identificação dos desafios, que é uma fase de mapeamento. É importante nesse momento nós termos o envolvimento do maior número de pessoas com visões e vivências diferentes. Isso com o objetivo, né, do aspecto exploratório, que é justamente o de explorar, conhecer, entender, refletir sobre as possíveis circunstâncias futuras, muito embasado nas ações do presente ou do passado recente, sem indicar, ou não é recomendado nessa etapa, nesse estudo, fazer a indicação de estratégias e atuação de solução. Nessa etapa, é colocar no papel todas as possibilidades imaginativas que sejam coerentes com as ações passadas e presentes da nossa realidade, né? E às vezes eu penso, né? E por que não, de vez em quando, a gente explorar situações assim, inimagináveis, né? Não tão coerentes. Por exemplo, nós estamos passando por uma pandemia. De modo geral, ninguém esperava por ela, né? Porém, assim, pelo que eu estudei, lá para meados de 2015 já tinha alguns pesquisadores falando sobre a possibilidade de pandemias futuras, principalmente devido ao esgotamento e à destruição do meio natural, que se mostra presente hoje em dia, né? E talvez, eu não sei, né? Mas talvez esses pesquisadores eles tenham lidado melhor com toda a situação do que quem não estava nem sequer cogitando tal cenário, né? É uma coisa da gente parar e pensar. Agora, passando para o tipo normativo, nós temos as seguintes características. Esse tipo, que é o que geralmente nós trabalhamos, é mais focado nas informações levantadas na fase exploratória, buscando nessa etapa aí sim as soluções possíveis, racionalizando as estratégias e as ações que precisam ser tomadas a fim de nos preparar para um cenário hipotético futuro que seja plausível ou desejado. E o objetivo é muito claro na fase normativa, que é ajudar o planejador a identificar o que poderia acontecer se determinados eventos ocorressem ou certos planos ou políticas fossem implementados. Aqui nessa etapa, nós pensamos
tanto em ações preventivas como em ações corretivas. E só para finalizar, concluindo essa parte dos tipos, genericamente e de forma muito ampla, atividades de planejamento elas partem de uma antecipação, né? Seja para definir metas e objetivos, como para definir qual realidade queremos construir. Entender os momentos e os tipos das análises nos ajuda a separar melhor, a manter o foco no que é de fato importante na hora de usar a ferramenta de cenários, né? Porque ela é muito interessante de ser utilizada mesmo. A ferramenta de cenários, ela também pode ser dividida em categorias, né? A gente pode categorizar. E servem para direcionar o pensamento, para não gastarmos energia e tempo com ideias e cenários muito fora da realidade. As categorias mais utilizadas que encontrei na revisão de literatura foi relevância, credibilidade, legitimidade e criatividade. E as etapas, elas, dentro da ferramenta, ela precisa de muito rigor e cuidado técnico para que seja realmente relevante e plausível, uma vez que a definição de hipóteses sobre o comportamento futuro é a parte central da construção dos cenários, né? Borgerson e outros, em 2006, apresentaram 3 etapas fundamentais para o desenvolvimento de cenários e as técnicas que podem ser utilizadas em cada etapa. Bom, a primeira etapa é a geração de ideias. Nessa etapa a gente vai ter entrevistas, brainstorm, aplicação de formulários no método Delphi, vamos fazer workshops. A segunda etapa é a de integração. A gente vai fazer a análise das séries temporais, a gente vai usar modelos explicativos, vamos usar modelos de otimização. E passando para a terceira etapa, a gente vai ter a análise de consistência, que é justamente a análise dos impactos cruzados. Morfologicamente falando, a gente tem aí uma técnica que é a Morphological Field Analysis, que nos ajuda com isso. E dito isso, nós veremos agora alguns métodos utilizados. Ao estudar com mais profundidade os métodos, eu percebi que existem vários deles que podem ser utilizados dentro da AIA, quando pensamos justamente nos cenários. E o que eu vou apresentar a vocês são alguns dos mais conhecidos e os mais usados. A gente vai ter o método de redes, que é a conexão de causa e efeito. Nesse método nós vamos ter fluxogramas, modelos conceituais ou equações matemáticas. Esse método ele permite o entendimento da interação entre as partes e a identificação das alternativas secundárias e terciárias. Também nós vamos ter o método Overlay Mapping, que é a sobreposição de cartas, que relaciona as informações sobre as características ou os processos ambientais de forma georreferenciada. É importante focar nisso. Está associada ao SIG, que permite ter dados mais robustos ou que garantam mais eficiência e confiabilidade desses dados. Uma vantagem desse método é a aplicabilidade direta na distribuição espacial dos impactos. E isso, sim, dentro de um estudo, é muito interessante, porque dá uma robustez, mostra domínio, né, daquilo que você está analisando enquanto cenário. A gente também tem o método de simulação. Esse é o método, é o que há de mais moderno e complexo na atualidade. Ele funciona com modelos matemáticos, simulação, regressão, probabilidade, multivariada e várias outras. E o porquê que ele usa tudo isso? E para quê? Né? Porque isso permite simular a estrutura e o funcionamento futuro dos sistemas que estão ali presentes
pela consideração de todas as relações biofísicas e antrópicas possíveis de serem compreendidas. E quando definimos o cenário, o tipo de cenário, quando definimos o método a ser usado, fica mais fácil verificar quais ferramentas práticas serão utilizadas naquele estudo. Alguns trabalhos que eu posso citar, caso vocês tenham curiosidade em aprender mais sobre a ferramenta, tanto da nossa área quanto de outras áreas, eu vou mostrar agora. Uma informação muito interessante e importante de a gente ter conhecimento é que o governo brasileiro ele tem grande experiência na utilização de cenários para o planejamento, principalmente no setor de energia. E essa informação ela vem do Ministério de Minas e Energia de 2009. Dito isso, nós vamos ter a nível nacional os seguintes trabalhos de referência. A gente vai ter a Agenda 21 brasileira, que teve como objetivo redefinir o modelo de desenvolvimento do país, introduzindo o conceito de sustentabilidade e qualificando as potencialidades e as vulnerabilidades do Brasil no quadro internacional. Nós temos também a Agenda 21 em São Paulo, que teve como objetivo verificar a situação do Estado no cumprimento da Agenda 21 brasileira. Temos também o Manual de Técnicas de Previsão, que é um trabalho realizado pela IUPERJ em 76, que teve como objetivo trazer reflexão teórica e conceitual sobre a antecipação de futuros e apresenta uma proposta metodológica e técnica para a construção de cenários. Também temos o Estudo Futuro, uma introdução à antecipação tecnológica e social, que passa a ser um referencial metodológico efetivo para a prática da elaboração de cenários, segundo Buarque, em 2003. Nós temos também o Projeto Brasil 2020, que foi implementado pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, e também temos o Projeto Brasil Três Tempos, 2007, 2015 e 2020, que teve como finalidade definir objetivos estratégicos nacionais a longo prazo, com os pactos entre sociedade civil e o Estado brasileiro. A nível internacional, nós temos a Agenda 21 Global, que foi um instrumento de planejamento para a construção de sociedades sustentáveis em diferentes bases ao redor do mundo, e foi assinado por 179 países na Rio 92. Acho que muitos de vocês não eram nem nascidos. Bom, a gente temos também o projeto GEL da PNUMA, que foi desenvolvido pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e que tem sido aplicado desde 2002, tanto em âmbito nacional com o GEL Brasil, quanto em âmbito regional com o GEL Cidades. E temos cenários de planejamento empresarial, que é um caso da Shell, feito por Pierre Vaque, e muito conhecido no ramo da administração, que apesar dos cenários previstos e das soluções não terem sido acatadas de pronto, o trabalho ele foi tão bem feito que, em um período de crise, da crise do petróleo, a Royal Dutch, que é a atual Shell, se tornou uma empresa mundialmente conhecida e com forte posicionamento de mercado quando a crise de 73 se instalou no setor de petróleo. E isso levou a ferramenta a ser usada amplamente por diversas multinacionais. E a partir disso, Peter Schwartz entendeu a utilização de cenários de planejamento e estendeu isso para governos, fundando a Global Business Network. E por último, porém não menos importante, nós temos os Scenarios of the Organic Food Market em Europa em 2012, contendo uma análise de cenários em relação ao desenvolvimento do futuro mercado de produtos de alimentos orgânicos na Europa. E como exemplo, tem uma matriz que é muito comum de ser utilizada, que é a matriz de Leopold, que, para vocês terem uma ideia, é uma metodologia que faz a sistematização trabalhando com no mínimo 100 colunas de ações antrópicas de um determinado projeto,
e 88 linhas de componentes ambientais possíveis de serem afetados. E de plataformas tecnológicas que eu encontrei disponíveis no mercado e que podem ajudar na análise de cenários em trabalhos ou em projetos tanto profissionais quanto acadêmicos, foram três. A plataforma de projeções climáticas, a plataforma Adapta Brasil e uma outra plataforma que chama MapaBios. Como podemos ver, a análise de cenário é uma ferramenta que pode ser amplamente utilizada. Nós vimos que o que é a ferramenta de cenários, os tipos, as categorias relevantes, alguns dos métodos mais utilizados e os principais, tal como vimos exemplos reais de estudos de caso que usaram a ferramenta e também algumas plataformas que estão disponíveis aí, que disponibilizam dados que podem ser usados na elaboração e na análise de cenários, caso vocês precisem em algum momento no futuro, tanto para atividades acadêmicas quanto profissionais. E é muito importante que a análise de cenários ela seja vista como uma ferramenta administrativa e não como previsão. Segundo Franco, em 2007, ele diz que o propósito não é acertar o futuro, e sim orientar a tomada de decisões estratégicas, porque a ferramenta em si ela nos permite fazer uma pesquisa, um estudo, uma análise, usar as ferramentas certas, os métodos, as técnicas, para então sim poder elaborar os cenários. E elaborando esses cenários, eles são diversos. Cenário 1, cenário 2, cenário 3, cenário 4, quantos cenários forem necessários e que sejam possíveis de ser pensados, refletidos. Bom, essas são as referências usadas na elaboração do seminário para que vocês possam também buscar na fonte de onde foi que tiramos as informações para poder passar para vocês. Bom, agradeço a atenção de vocês. Eu deixo meus contatos caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram compartilhar mais informações. Obrigado.